Olá, estamos juntos outra vez para minha satisfação. Nós, seres humanos, somos seres gregários. Nós gostamos de estar juntos, precisamos de estar juntos. Mas na sociedade, do jeito que ela vai indo, cada vez a gente está mais juntos. Mais da metade da população hoje vive em condomínio nos grandes centros, nas grandes cidades. Então a maior parte da população brasileira está vivendo conjuntamente. É claro que isso daí gera todo tipo de problema, gera atrito, gera confusão, cria amizade, gera casamento, não é só coisa ruim. Mas nós vamos tratar daquilo que pode ser resolvido, né? E tem mais também. Nós temos também os cuidados na hora de fazer qualquer negócio imobiliário. Tem muita gente que ainda acredita no fio de bigode, no fio de cabelo. Essas coisas já estão ultrapassadas. Você vai saber por quê neste episódio do Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui, para minha satisfação, eu quero agradecer, desde já, o advogado especialista em negócios imobiliários, o Gabriel Barto. Muito obrigado por ter vindo. Assim, eu quem agradece a oportunidade de estar aqui no Pode Tudo, junto com você, junto com o Cristiano e a todos que nos assistem. O Gabriel, ele é especialista no mercado de negócios imobiliários, é presidente da comissão especial de direito condominial da OAB de Goiás e também tem um pé no esporte porque ele é auditor do Tribunal de Justiça Desportivo de Goiás. Mas vamos falar dessa outra parte que você é especialista, que é direito de negócios imobiliários e condomínios. Há muito problema. Quem mora num prédio sabe que ele tem problema. Pode ser pequeno, pode ser grande e ele tem problema. Na medida em que aumenta o número de moradores, aumenta o número de problemas também. Muitos problemas chegam às raias da justiça? Todos. Todos. É uma resposta simples, é uma resposta direta, mas de viver em conviver em sociedade gera transtornos. Nós estamos num país culturalmente muito diversificado e também de modo não só cultural, mas de modo educacional. Então, nós temos um país com extensão gigantesca, com heranças de diferentes lugares do mundo e que faz gerar esses conflitos cotidianos. Há uma intolerância, né? Quem mora em habitação coletiva, seja ela vertical ou horizontal, tem regras para cumprir. E tem um respeito. Quem vive na cidade sabe que tem que ter um respeito com o vizinho, um respeito com todos. No condomínio, muito mais ainda, porque as pessoas estão muito mais próximas. Tem gente que acha que só tem direito, né? Esse é o grande problema. Quando nós nos deparamos com os problemas, principalmente aqueles da vida condominial, da vida coletiva, é muito mais na situação de que a pessoa exige muito o seu direito, mas na hora de cumprir o seu dever, ela acaba por dar uma escorregada. E a gente passando para a parte contratual, trazendo aqui para esses ditames da convivência, eu não posso exigir do outro aquilo que eu não cumpro. Uhum. Né? E um dado curioso, no Código Civil, que rege, né, que tem as regulamentações da vida em coletivo, ele tem muito mais dever do que direito. Então, o olhar tem que começar daí. Uma conscientização do dever, principalmente daquele que vive em coletivo. O estatuto, a convenção, ela é a constituição de um condomínio, né? Ela tem força disso, né? A convenção, ela é o que institui o condomínio, que traz a tipificação do condomínio e lá possui as regras claras de convivência. Muito mais daquelas que são obrigatórias, aquela que o Código Civil estabelece para se criar um condomínio. Agora, como nós sabemos que a vida em coletivo
ela é diferente no lote vizinho ou talvez na rua vizinha, o regimento interno é muito importante, porque é ele que traz as regras de convivência. Então, se é um condomínio que tem área de lazer, muito provavelmente vai ter estipulado a utilização da piscina, do parquinho, do espaço pet nos novos empreendimentos. Se é um condomínio um pouco mais antigo, vai dar mais atenção talvez na garagem, vai dar mais atenção talvez no hall, que é onde as pessoas em comum transitam e utilizam mais. E às vezes eu moro em habitação coletiva, né? Condomínio. Existem algumas regras que são colocadas, parece até preciosidade, né? Não precisaria daquilo. Mas com o passar do tempo, a gente começa a perceber que se não houvesse aquilo na convenção coletiva ali do condomínio, daria problema. São coisas que você acha que o bom senso resolveria e ele não resolve. E ele não resolve. E eu coloco aqui à mesa para nós falarmos um exemplo muito prático, muito prático. Um problema muito grande dentro dos condomínios é a música alta, o som, né? Aquele condômino, aquela pessoa que gosta de escutar uma música alta e não há nenhum problema nisso. Mas esse é o meu ponto de vista. Agora vejamos, culturalmente, como bem disse aqui no início, há uma grande diversificação dentro do nosso país e determinados gêneros musicais podem não ser do meu gosto, podem não ser do gosto do meu vizinho, né, do meu vizinho de andar superior, ou até do coletivo. Então, talvez a música alta, como eu disse que não é um problema para mim, possa ser quando eu faço um filtro e coloco um gênero específico. Então, isso dificulta, né? E daí surgem os problemas. Se você está querendo, naquele momento, ouvir uma música que você escolheu para ouvir, na altura que você escolheu para ouvir, sem saber se o outro chegou cansado, quer dormir, se o outro não gosta daquela música, é uma imposição de gosto muito ruim, né? Além de ser um desrespeito ao direito ao silêncio, que é um bem coletivo inalienável, né? Com certeza, né? O direito de vizinhança e muitos municípios hoje, eu acredito que não há nenhum sem essa regulamentação, ele estipula o horário do silêncio, ou seja, muito próximo da prática, ele não inibe os atos normais, ou seja, eu posso ter uma carga de horário de trabalho que me faz chegar em casa na madrugada. Então, necessariamente, o mínimo de barulho eu vou promover, né? Aquela pessoa que tem um horário diferenciado vai promover. Ou seja, é o aceitável. Mas a gente sabe que dentro do horário de 10 da noite até as 8 horas da manhã é silêncio absoluto. Ou seja, eu não posso atrapalhar, né? E também não posso, a meu bem gosto, dizer, olha, vou escolher fazer assim, escutar uma música alta, porque eu não estou incomodado, mas eu posso incomodar o lateral, o de baixo. Até o Código de Postura dos municípios possui regramento para uso de som em carro. 50 decibéis a 5 metros da fonte sonora. Quer dizer, mas ninguém respeita isso também, até porque não tem fiscalização. Eu sei que a Aparecida de Goiânia, o prefeito anterior, não sei se o atual continuou, mas ele tinha uma determinação de apreender carros que tivessem com som alto, porque sai incomodando a rua toda. Geralmente, quanto mais alto o som, pior a qualidade musical, né? Então, você imagina, se na rua acontece isso, e num condomínio o incômodo é muito maior. É muito maior. Essas estipulações, essas legislações, elas são muito mais municipais, porque é exatamente o código de postura ou uma legislação extravagante que vai dizer, olha, eu posso ou eu não posso e o que eu posso, se eu puder, até o limite. Em Aparecida de Goiânia e Goiânia, eu reforço que há sim essa estipulação, essa determinação em lei que pode chegar à apreensão no caso de veículo que transita pelos chamados logradouros públicos, ou seja, a rua, com volume acima do permitido. Então, não é só lá dentro do condomínio, né? É a vida em sociedade de modo geral. Seria uma regra de comportamento em qualquer lugar, né? Eu não posso incomodar o outro.
Seria isso, né? E dentro do condomínio, eu acho que a gente pode tirar isso para a nossa vida de um todo, existem o que a gente chama de 3 S's. Ou seja, eu preciso obedecer o sossego, eu preciso obedecer a segurança e eu preciso obedecer a saúde. A minha individual, para que eu não prejudique a do meu vizinho, ou seja, a coletiva, né? O sossego, a segurança e a saúde de um modo coletivo. Então, se observassem esses 3 S's de um modo simples, vou dizer, acrescentando um S... E não dá trabalho, né? Não daria. Não daria tanto. Trabalho cumprir. Não dá trabalho. O terceiro S aí, que é da segurança, hoje já é um problema sério para os condomínios. Porque a gente acompanha todos os dias, tem um bandido entrando em condomínio. A segurança hoje é um aspecto olhado com muita atenção pelos condôminos, não? Com certeza, e deve ser. Por quê? Porque quando a pessoa ou a família decide morar em um condomínio, usualmente, inclusive, é até utilizado a segurança como fonte de expectativa de venda. Ou seja, eu tenho aquele empreendimento que tem uma segurança com maior nível, uma segurança de alto nível, ou seja, o cidadão entende, olha, eu posso sair para trabalhar e que meu imóvel vai estar seguro. Ou eu posso sair para trabalhar que a minha família que ficar ali naquele imóvel vai estar segura. Então, é primordial e é essencial e é um dos itens que é buscado hoje no momento de efetuar a compra de qualquer imóvel que seja, a segurança. Mas na prática a gente enfrenta dificuldades. Por quê? Porque eu preciso, atrelado à prestação de serviço, eu preciso da tecnologia e eu preciso da conscientização das pessoas. Porque em nada adianta o condomínio possuir um regramento específico, um regramento sólido com relação à segurança, mas quem estiver ali à frente gerenciando e os próprios moradores descumprir, ou seja, vai trazer uma insegurança. A gente tem visto que aumenta o número de empresas, começou a aumentar o número de empresas que oferecem o serviço de segurança. Elas oferecem a segurança, a limpeza, a portaria, mas a qualificação delas não é boa. Elas são responsáveis, elas respondem juridicamente pelo contrato que assinaram, né? Isso é óbvio, né? No ato da contratação de um serviço, o condomínio contrata com empresa determinada, consequentemente, ele analisará e perceberá se aquele contrato é suficiente para a prestação de serviço de segurança. Agora, eu concordo que há uma dificuldade no campo de segurança para que se atenda os condomínios de modo adequado. Mas aí é o que eu disse e reforço. É preciso não só que a empresa tenha uma boa prestação de serviço, mas é preciso a conscientização dentro dos condomínios, que aí passa pela administração, passa pelo síndico, né, passa pelo conselho, a ser levada uma comunicação eficiente aos condôminos. Para quê? Para entender, olha, de nada adianta nós termos um contrato sólido, de nada adianta termos uma empresa sólida, com bons fluxos de trabalho e também com pessoal capacitado, se nós não cumprirmos o nosso regimento e o que é estabelecido pela segurança. E é onde eu vejo que hoje é a maior dificuldade, porque volto no que disse, os direitos, eles são amplamente exigidos. Agora, os deveres, eles são também amplamente renegados. É comum, uma das regras de segurança é não permitir que entregador suba. Quem comprou o bem que está sendo entregue, ele desce, toca-se o interfone, ele desce e pega na portaria. Mas é comum, isso é regra, mas é comum qualquer morador permitir que entre. E quando entra qualquer um também. E esse é um problema sério. Quer dizer, ele exige segurança, mas quando é a parte dele para garantir um pouco de segurança para todos, ele descumpre. Veja só. A questão do entregador, seja aquele de comida, seja um entregador de um bem comprado via internet, um objeto, seja ele qual for, em alguns municípios existem até legislações que assim o impedem. Olha, o entregador tem que receber, o condômino tem que receber o entregador na portaria e fazer a retirada ou permitir que dentro da portaria, dentro daquele espaço,
seja recebida a mercadoria ou a comida, o que quer que seja. Entretanto, se o condômino, ou seja, o morador, descumpre essa regra, ele pode estar sujeito, no primeiro momento, a uma sanção, ou seja, a uma multa que pode ser aplicada pelo condomínio, mas ele coloca em risco a segurança de todos os outros, inclusive a dele, né? Porque se o condomínio cria mecanismo, há condomínios, que cito, por exemplo, em Goiânia mesmo, que já possuem espaço determinados para entrega de mercadoria, para entregas de aplicativos de entrega rápida de comida, para que seja recebido de modo seguro. Mas e se o morador permite? Ele vai ter a sanção, mas provavelmente ele colocará não só ele, mas todo o condomínio em perigo, né? Então, reforço aqui na conscientização. Olha, é necessário entender que a regra ela não existe para dificultar. Ela existe para que se tenha um mínimo de segurança possível e que, se cumprida de forma eficaz, não atrapalhará no dia a dia, ou seja, não impedirá que o morador receba a sua encomenda e também não prejudicará a segurança do condomínio. As habitações coletivas são periodicamente, anualmente, fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. E toda vez que há uma fiscalização, aparece uma regra nova dos bombeiros. Claro, eles estão preocupados com segurança, mas também eu vejo com frequência algumas preciosidades. Olha, quando você instalou essa luz, a regra naquele momento permitia essa luz. Agora mudou a regra e essa luz tem que ser modificada. Quer dizer, então, algumas preciosidades que eu vejo nos itens anotados pelos bombeiros para serem corrigidos e acaba custando caro e dando trabalho, né? Custa caro, dá trabalho e, às vezes, a depender do modo de fiscalização, de repente, o responsável por a fiscalização que irá num dia e o responsável que irá no outro, conclui-se com divergências de requerimentos. Então, a gente enfrenta todo esse tipo de adversidade quando se trata de Corpo de Bombeiros. Você também atende essas ocorrências? O condomínio aciona você para dizer, olha, a inspeção que o bombeiro fez aqui, a lista de obrigações que ele está exigindo do nosso condomínio é incompatível. Você atende isso também? Todos os dias. Todos os dias. Olha, eu vejo que a precaução e a segurança, e aí nós estamos falando de uma instituição pública, né, que faz a fiscalização, que é importante. A fiscalização do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, no que se diz respeito à segurança de incêndio dentro dos condomínios, é importantíssima. Ela salva vidas. Ela é, inclusive, necessária, né? Agora, há regramentos que eles são incompatíveis com determinadas construções. Eu vou dizer, um condomínio que foi edificado na década de 40, muito provavelmente ele será incompatível com os novos regramentos. Agora, tudo é adaptável, né? De repente, será necessário construir, né, essa adaptação ou essa exigência que o Corpo de Bombeiros ou o fiscalizador ali, o agente fiscalizador, exija. Agora, cumprir 100%, até a legislação diz, olha, se não é possível, é preciso encontrar um caminho de que cumpra essa necessidade, né? Então, não é sempre uma imposição, é sempre na busca pela precaução e a prevenção de acidentes. Eu moro num condomínio que já tem 24 anos, foi construído, tem os corrimãos nas escadas, né? E descobriram agora que está 10 centímetros abaixo do tamanho. Olha que loucura. Será que de lá para cá, desde a inauguração até agora, os moradores cresceram, são maiores, então corrimão muito baixo atrapalha? Eu fico imaginando assim, esses itens, eu chamo de preciosidade, que nunca resolveu nada. O que acontece é o seguinte... É aquela famosa frase de que se tem uma placa avisando é porque tem história, né? Então, essas fiscalizações e essas adequações, elas vêm corrigidas anualmente ou semestralmente, mas infelizmente também as correções aparecem quando há um incidente ou um acidente. Então, de repente, essa do corrimão, ela quase que diariamente acontece. O Corpo de Bombeiros vem e diz, olha, inclusive o formato, a forma que está
instalada prejudica a acessibilidade ou de repente prejudica o caminho de saída de emergência, né? E isso pode ocasionar ou agravar aquele acidente que possa acontecer naquele condomínio. Então, o que se tem olha, eu estou cumprindo o que o regramento do momento da instalação, do momento da autorização do empreendimento, do momento da entrega do empreendimento era exigido, a exigência à época era aquela, sim. Se eu estou, necessariamente o que a gente trata como capricho, o condomínio não vai ter ali a necessidade, a obrigatoriedade de momentaneamente solucionar, desde que isso não entre em uma norma regulamentadora e aí sim, com essa norma regulamentadora vai ser obrigatoriamente necessário o condomínio se adequar. Você tem problema que você também é obrigado a interferir com ações, entrar na justiça por conta de mau uso, ou seja, uso indevido de uma unidade num condomínio. Ele tem uma finalidade, está sendo usado para outra. Bom, nós voltamos lá no início da nossa conversa. A convenção de condomínio, ela dita se o condomínio é um condomínio residencial, se ele é um condomínio comercial ou se é um condomínio misto. Ou seja, eu tenho atividade comercial e tenho a predominância residencial. Nesses casos, o que acontece é determinar na convenção do condomínio para que fins ele é utilizado e vai ser, consequentemente, proibido essa vedação se não houver autorização. Ou seja, eu moro em um apartamento que a convenção diz que aquela unidade é única e exclusivamente para fins residencial. Então, consequentemente, eu não posso constituir uma empresa, consequentemente, eu não posso fazer atendimentos e prestar serviço dentro daquela empresa. E é uma diferença muito grande que eu acho que até antecipa a dúvida de vários. Ah, mas eu trabalho de home office, né? Você não está exercendo uma atividade no chamado trabalho telepresencial ou trabalho home office ou trabalho de casa, né? Você está cumprindo a sua carga horária em casa, mas você não está exercendo uma atividade. É diferente de uma constituição. E se não é autorizado, se é direcionado a utilização exclusiva para fins residencial, eu não posso alterar, salvo se por uma decisão assemblear, uma decisão dentro de uma assembleia de condomínio, autorizar a utilização para fins residenciais. Gabriel, tem uma coisa que a legislação mudou não faz muito tempo, que ela permite que moradores de um prédio aluguem a garagem para outras pessoas. É verdade. O Código Civil, no Código Civil de 1916, aquele lá bem antigo, ele não deixava, aliás, ele permitia que fosse inclusive alienado esse bem, que a garagem é um bem imóvel, ela é desassociada da unidade, permitia que fosse vendido, fosse comercializado. Com as atualizações da legislação, com a lei de incorporação, Lei 4.591 e com o novo Código Civil, isso ficou restringido, a disponibilidade da garagem, né, deste bem, restringido a dentro do condomínio. Ou seja, somente um outro proprietário, um outro morador pode alienar. Isso na lei de incorporação. Já com o Código Civil, ele é muito taxativo ao dizer, olha, pode alienar, mas desde que for um proprietário. Não pode alienar terceiro e tem que estar previsto na convenção de condomínio. Então, ou seja, aquele condomínio, a convenção, quando ela for instituída ou se posteriormente alterada, ela tem que autorizar o comércio ou a alienação dessa vaga de garagem e ela só pode para outro proprietário de outra unidade dentro do mesmo condomínio. De fora não, né? De fora não, é vedado. Animais dá muito problema em condomínio? Eu digo, eu sei por convivência, mas eu digo, questões jurídicas levadas por questões animais. Nós temos os 3 S's, né? Mas no condomínio nós temos os 5 C's. Cano, cachorro, calote, cigarro
e criança. Calote também é um problema, né? Calote é um problema, né? O condomínio precisa pagar a conta, né? E quem às vezes atrasa a taxa de condomínio ou fica em débito inclusive por determinado período, e que esse período seja longo, acaba prejudicando a coletividade. Por quê? Porque o condomínio tem as suas despesas essenciais, assim como a nossa casa possui, né? Então, o condomínio tem funcionário, o condomínio tem uma folha de pagamento, ele tem concessionários de serviço público, como energia, água, né, que ele precisa manter, e outro, o condomínio também precisa ter um caixa para questões emergenciais, questões que exigem uma intervenção da administração de modo imediato. Então é daí que o síndico, a administração, possui autonomia financeira para poder agir. Se ele tem uma saúde financeira prejudicada, acaba até depreciando, né, o empreendimento, até depreciando o condomínio de uma forma geral e a unidade também, né? Um problema muito sério é a falta de participação dos moradores nas decisões coletivas por meio das assembleias. Hoje, inclusive, já está crescendo o número de síndicos profissionais, empresas que se especializaram em administrar condomínios, porque está cada vez mais difícil encontrar moradores que se candidatem ao cargo de síndico. É o que a gente chama de síndico orgânico, ou seja, aquele morador que adquiriu a unidade, mora no prédio e possui também o cargo de síndico. Cresce sim a figura do síndico profissional, por quê? E aqui até faço um apelo, você que mora em condomínio, você que possui algum imóvel dentro de condomínio, participem das assembleias, é importante, porque, primeiro motivo, todas as decisões ali tomadas, independentemente da sua participação ou não, e se cumprido o regramento, ou seja, cumprido o edital, cumprido o quórum, né, e não ultrapasse o limite da lei, mesmo que você não esteja presente no momento da deliberação, aprovação ou não aprovação, você vai ter que cumprir, porque você escolheu viver em coletividade. Então é muito importante que você que tem um imóvel, né, e você que viva e convive dentro de um condomínio, participe das assembleias das tomadas de decisões. Porque não só adianta ter um síndico profissional ou um síndico orgânico. Eu tenho certeza que a pessoa ou a empresa que se dispõe a administrar um condomínio, ela tem a melhores das intenções, mas necessariamente ela precisa também da aprovação. E se não tem a aprovação, ela não pode fazer, sob pena inclusive de ser responsabilizada, né? Então, exemplo, o síndico tem uma obra necessária que ele precisa fazer, mas a convenção admite que, sem a participação da Assembleia, ele tenha um teto, uma autonomia de contratação até 5 salários mínimos. E quando há essa previsão, e depois ele tem aí um alcance de 10 salários mínimos de autonomia se o conselho participar. É muito difícil ter síndico, imagina ter conselho. Então, acaba que o síndico, ele acaba por ser obrigado e por ser juridicamente necessário para que ele também não incorra em responsabilidade civil, porque o síndico tem, nós falaremos dela daqui a pouco, para que ele não incorra em ter que responder civilmente ou até criminalmente por algum ato que ele fez em nome de condomínio, ele precisa da participação. E há determinadas situações que se exige um quórum rígido. Ou seja, nós estamos falando de um quórum de 2/3, que é o quórum mais rígido hoje que o Código Civil estabelece. Antes era a unanimidade, né? Com a alteração legislativa de outubro do ano passado, o quórum de unanimidade ele foi retraído para o quórum de 2/3, que continua sendo um quórum muito rígido. Qualificado, né? Um quórum qualificado. 2/3 dos moradores, um condomínio de 100 pessoas, dá 10 pessoas, daí 10%, geralmente, uma assembleia. Quando você diz um número de pessoas, é exatamente isso. Nós temos aí uma participação, infelizmente, muito baixa, de modo percentual de 10%. Dos moradores ou dos proprietários ou do número de unidades do condomínio. Então é um quórum muito baixo, um quórum baixíssimo de participação para se decidir questões essenciais, questões
que levarão o condomínio, inclusive à melhoria. Se eu não decido pela melhoria, eu não posso executá-la, e se eu não posso executá-la, esse avanço, essa evolução, essa melhoria vai demorar mais chegar. E o edital que convoca a Assembleia, ele deixa claro, a tal hora com um quórum de tanto, e a partir de tal hora, geralmente meia hora depois ou uma hora depois, com qualquer número de presentes, ou seja, aqueles que comparecerem é que vão decidir por todos, seja 5%, 8%, porque não há um mínimo para decidir. Se o próprio edital já estabelece que, em segunda convocação, o quórum que eu tiver. Exatamente. Em casos que o quórum qualificado é exigido por lei, se não houver quórum na Assembleia, ele não pode ser deliberado. Aí nós já temos uma trava. Mas o edital, de acordo com o Código Civil, ele precisa constar local, horário de primeira e segunda chamada, pauta a ser deliberada e se há quórum qualificado ou não para os assuntos que estão na pauta. Então ele precisa trazer obrigatoriamente todas essas informações e de modo muito claro para o condômino, e a administração e o síndico precisa convocar todos os condôminos. Se um condômino não for convocado, aquela assembleia já está viciada. Se um de 100 não for convocado, aquela assembleia ela já está viciada, porque é categórico o código afirmar que todos os condôminos devem obrigatoriamente serem convocados por meio do edital. Uma dificuldade, e há pouco tempo a gente teve um caso aqui de um síndico de um prédio, um setor bom da cidade, ele foi acusado de um desvio de 3 milhões de reais. Acontece com uma certa frequência dos casos que você trata? Olha, o desvio... A gente fala desvio até para ser delicado, mas na verdade passou a mão num dinheiro indevidamente. Isso, o desvio de valores da conta bancária do condomínio, ele é inclusive um crime, né? Ele é apropriação indébita, né? Ele é inclusive um crime. Com um agravante de que você tem ali a confiança das pessoas depositada em você para gerir os recursos, não só para gerir o condomínio, mas para gerir os recursos, né? Então, infelizmente, foi uma notícia assim que foi amplamente veiculada pelos meios de jornais, pelos meios de mídias, né? Que aconteceu aqui na nossa cidade, e não deveria ser comum, mas, infelizmente, é um assunto que é tratado com frequência. Muitas das vezes, por desconhecimento da forma de como atuar, de como poder gerir aquele recurso, mas, infelizmente, em alguns casos, por vontade própria daquele administrador, né? Que ele tinha ciência, ou às vezes, não só do administrador, mas até mesmo do conselho, ou até mesmo empresas terceirizadas, contratadas com o condomínio, acabam por, infelizmente, serem coniventes com situações dessa forma. Uma outra questão que eu quero abordar com você é das transações comerciais com imóvel. Muita gente tem na cabeça o desejo de confiar, né? Quer confiar. Não, eu confio. O outro, também eu confio. E fazem negócios imobiliários, assim, sem um documento que comprove que houve uma transação com a passagem da posse daquele bem e o recebimento de algum valor pecuniário naquela transação. Isso dá um problema sério, né? Seríssimo, porque de acordo com o que nós temos de legislação, propriedade, ela só se define, ela só existe com registro. Então, em uma transação imobiliária, eu só passo a ser dono daquela propriedade a partir do momento que eu faço a transferência do registro no cartório de registro de imóveis. Então, numa compra e venda pura e simples, eu compro do Cassim um imóvel, faço o pagamento do preço, vou ao cartório e registro aquele imóvel em meu nome. Ou seja, a certidão de nascimento, que é a certidão de matrícula, quando a gente se refere ao imóvel, ela vai trazer de modo contínuo quem instituiu, a empresa que instituiu aquele empreendimento, seja loteamento, seja incorporação,
seja uma unidade privativa dentro de um condomínio, seja um lote urbano. Então, ali vai dizer quem criou, quem abriu aquela matrícula. É a cadeia vintenária, né? Aquilo... Não, existe-se a certidão vintinária, né? Que traz toda a evolução do imóvel, desde a sua criação até o dia atual. E é o que a gente chama de princípio da continuidade registral. Eu só consigo registrar um imóvel ou transferir o registro desse imóvel se eu for dono. Ou seja, o Cassim só consegue transferir ao Gabriel aquele imóvel se no registro o Cassim for o último proprietário. O proprietário anterior ao Cassim já não tem mais legitimidade para transferir ou ordenar qualquer movimentação naquela certidão de matrícula. É somente quem está registrado e devidamente registrado no cartório de registro imóvel como proprietário daquele imóvel. Mas eu tenho certeza que as pessoas não ignoram isso, assim, conscientemente, elas até nem ignoram, mas elas querem acreditar. Se numa transação dessa, o que vendeu, que não passou a escritura, falece, aí está um problema. Um problema, porque aí a gente já passa a necessidade de participar do inventário daquele ex-proprietário, porque o imóvel passa a ser do espólio, ou seja, então eu tenho um imóvel em condomínio, isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais proprietários, né? Eu tenho um conjunto de proprietários, porque ele se trata de um imóvel de um espólio, ou seja, uma herança de quem era proprietário para os seus sucessores. Então é importante, inclusive, que faça um contrato imobiliário e que tenha uma cláusula com essa previsão, que todas as obrigações contraídas naquele contrato de compra e venda, de locação, de permuta, de usufruto, os sucessores são igualmente obrigados a cumprir aquele contrato de quem é o proprietário naquele momento. É possível fazer um contrato que dê essa garantia para imóveis financiados com um banco, por exemplo? Em regra, não. Porque quando eu tenho um contrato de financiamento com o banco que tem uma regra especial, que é a lei de alienação fiduciária, o garantidor do pagamento é o banco e a garantia do imóvel e a garantia do banco que o adquirente vai pagar pelo imóvel é o próprio imóvel. Então, se há uma transação de um imóvel que tem um contrato de financiamento com instituição bancária, é necessário, para que tenha validade esse contrato, que a instituição bancária seja anuente daquele contrato e que aquele financiamento também seja transferido ao comprador. Esse é o caminho correto. Muito se vê e muito se fala naqueles contratos de gaveta. Ou seja, eu faço o contrato com quem financiou com o banco, mas para resguardar o meu direito real de propriedade com ele. Porque a propriedade em si é do banco naquele momento. A propriedade só é transferível ao adquirente depois que ele quita o financiamento. Mas eu já vi algumas transações assim. O banco ele já recebeu durante 20 anos. Agora, mas ainda ele o imóvel é o garantidor da dívida. Sim. Então, o imóvel ele está ainda alienado ao banco. O sujeito já pagou 20 anos, ele tem mais 5 anos para pagar. Se ele vende esse imóvel, o que comprou e vai ao banco para pedir, para continuar pagando aquilo ali, o banco quer fazer um outro financiamento. Quer dizer, é uma coisa maluca, porque ele vai fazer um outro financiamento com outras regras. Olha, isso é comum, mas isso não pode ser justificativa para se fazer um contrato de gaveta e esperar que aquele contrato de gaveta tenha força perante a instituição financeira, que é proprietária daquele imóvel, né? Que a garantia daquele contrato é o imóvel que está se comprando. Agora, veja, as regras de financiamento, as condições de financiamento, eu concordo. Elas, de fato, são da época da contratação, do financiamento. Provavelmente, a depender do histórico, a depender da linha de crédito, a depender do score, hoje chamado score do novo comprador, de fato pode haver uma mudança. Mas haverá uma mudança nas regras do financiamento de acordo com o saldo devedor
à época também. Então, necessariamente, não quer dizer que o financiamento voltará ao início. O financiamento continuará dali, com outras regras, concordo, com outras formas de pagamento, com outros valores e com outras condições de juros, que aqui eu reforço, pode ser inclusive mais vantajosas, porque a gente vive num ciclo imobiliário e também num ciclo econômico que tem altos e baixos. Então, pode ser que no momento da contratação lá atrás, a taxa de juro era uma taxa de juro até maior do que do momento de uma nova contratação. Hoje, na ideia de se comprar um imóvel já financiado. Então, nessa portabilidade de financiamento, quem está comprando, inclusive, pode ter até uma vantagem, ou seja, contratar um financiamento do saldo devedor daquele imóvel com a taxa de juros mais baixa, uma taxa de juros mais leve. Ou, ao contrário, que é o momento atual do país, que, inclusive, ontem, né, teve a reunião do Copom, né, do Banco Central, do órgão que regula a taxa de juros nacional, e que teve a elevação em 1 ponto percentual. Né? Hoje, nós temos a taxa Selic, que regula os índices, né, que dá o norte, né, para os índices, a 14,25% ao ano. Mas qualquer transação com o banco, é bom que você fique assim, preocupado, porque banco, ele não tem coração, né? Na verdade, o banqueiro não tem coração. O negócio com ele é preto, branco, o que está no contrato, e às vezes o que está no contrato ele faz questão até de não cumprir para você ir para a justiça, porque ele sabe que vai enrolar muito tempo. Então, cuidado. É sempre bom. Vai ter uma relação com o banco, se implica em qualquer transação comercial, pegue uma orientação jurídica para você não ter problema lá na frente. Cassim, o grande problema é esse, a falta de acesso a informações e a orientações adequadas. Falei isso ainda há pouco. É muito mais barato você prevenir um problema no Brasil do que você buscar a solução para ele. Quando se trata de judiciário, ainda mais, porque nós estamos num estado que infelizmente é pódio. Ou seja, ele está entre os três judiciários mais caros do país. Exatamente. Então é muito importante que quem nos ouve, quem nos assiste, procure uma orientação adequada, procure uma orientação especializada, porque é a partir daí que você mitigará seus riscos, ou seja, vai diminuir a sua probabilidade de ter um problema contratual. E eles existem. Problema contratual existe a todo momento. E se você não estiver bem protegido, se você não estiver bem orientado, a sua chance aumenta mais ainda. É bom deixar bem claro isso. Goiás possui um dos 3 mais caros judiciários para você entrar com uma ação na justiça do país. Né? Mas os juízes estão muito bem, viu? Pode ficar tranquilo que há pouco tempo vi uma lista lá, tinha salários de 300 mil, naquele mês ele ganhou não sei o quê, mais uns penduricalhos, outros de 500 mil. Fique tranquilo, você quando entra na justiça você paga caro, mas a vida dos juízes está muito boa, ok? Gabriel, só tenho que agradecer a sua presença aqui. Assim, eu quem agradeço o convite, desejo aqui uma boa semana para todos, né? E fico sempre à disposição para esclarecer dúvidas, trazer o que há de novidade no mercado imobiliário, no mercado condominial, colaborar para uma vida mais sustentável, para uma vida mais harmônica. É o que a gente precisa, é o que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Muito obrigado. Legal, um mundo melhor. A gente vive em condomínio, a gente vive em coletividade, ainda que não seja em condomínio, mas na cidade, e é preciso fazer tudo para que haja harmonia, paz. A você que acompanhou, eu tenho certeza que você pôde aprender alguma coisa do que foi dito pelo Gabriel vai ficar para você pensar e refletir. Eu agradeço a sua atenção, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdos interessantes. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.